O pentecostal, quando ele pega o microfone, dá um negócio a mais assim, né? Então vamos lá. Amados, nós faz bastante tempo que nós tivemos o nosso último encontro e falamos, eu duvido e nem vou pedir para que vocês possam trazer à memória alguma coisa, a não ser que, sei lá, de repente as anotações, né, vão trazendo aí alguma lembrança do que nós falamos. Nós falamos, pelo que eu me lembro também, nem eu lembro tudo, né, do que eu mesmo falei, então nem posso exigir de vocês. Mas nós falamos, pelo menos até aqui, a respeito de Cristo, a sua pessoa, em dois aspectos, como sendo de fato o ser humano que foi 100% ser humano, e isso é muito importante, são pontos abordados que eles são essenciais para a fé cristã, porque se a gente desconsidera tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo, desmorona toda a nossa salvação, porque é necessário, ou foi necessário, que ele tenha sido homem de fato, né, e também Deus. E é complexo, não é um negócio tranquilo, fácil de a gente entender, porque não tem precedente na história. Quer dizer, não houve nenhum caso semelhante a Cristo e nem haverá nenhum caso semelhante a Cristo. Então Cristo é único, até nisso, quer dizer, em tudo ele é único, né? Mas é importante a questão da humanidade de Cristo, por quê? Porque Cristo ele representa a humanidade toda e de fato precisaria ser um ser humano. Não poderia ser ele não poderia estar representando no sentido assim que a tentação que ele sofreu não seria uma tentação, né? Não, foi uma tentação de fato. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15, que em tudo ele foi tentado. Quer dizer, em tudo mesmo, em todas as áreas que nós podemos imaginar. Jesus foi tentado como ser humano, né? Em tudo foi tentado, mas o texto é enfático, sem pecado. Aqui que está toda a diferença. Mas a questão é que ele sofreu tentações no sentido que o diabo tentou de todas as maneiras fazer com que o ser humano Jesus falhasse, né, na sua missão. E qual era a missão de Cristo? A missão de Cristo era morrer pela humanidade. Ponto final, e é simples assim. E quando Cristo então teve fome, ele teve fome. Quando ele teve sede. Quando ele teve o sentimento de solidão, ele de fato se sentiu só, né? E até pensou na sua fragilidade humana que Deus o tinha de alguma maneira o desamparado. Então a gente percebe a humanidade de Cristo bem latente, bem visível mesmo, né? Nessa questão que ele sofreu como nós sofremos. Então, com toda propriedade, Cristo pode interceder por nós. Então ele intercede por nós como homem, né? Nós fomos salvos por causa do homem Jesus e não por causa do Deus Jesus, porque ele se esvazia inclusive dessa divindade, que é um tema que para mim é tranquilo, porque o texto bíblico é claro também em Filipenses capítulo de número 2, né? Onde diz lá que ele sendo em forma de homem, não teve por usurpação o ser igual a Deus. É isso? Não, acho que eu misturei aqui. Sendo em forma de Deus, eu disse de homem não. Quando o senhor falou Hebreus aqui, capítulo? Capítulo 4, verso 14 e 15. Né? Depois eu não ler o 14 e o 15 vai dizer isso. Né? Nós não temos um sumo sacerdote que não padeceu pelas nossas necessidades, mas um como que em tudo padeceu, porém sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo pouco oportuno. Já entrei no 16, né? Então, essa é a questão do... O livro de Hebreus, irmãos, ele é muito rico na cristologia, no sentido que ele vai trazer Jesus como sendo superior a tudo e a todos. Então, ele foi superior a Moisés, a antiga aliança, ele é superior aos anjos, ele é superior até o sacerdócio levítico, né? O Hebreus vai dizer que nunca se ouviu que um sacerdote viesse da tribo de Judá. Então ele estabelece inclusive um novo sacerdócio. Olha que coisa interessante, né? Está lá, acho que no capítulo 7, se não me falha a memória. Não é isso? 7, 22, alguma coisa assim? Vai, ajuda aí. Isso, capítulo 7, a partir do versículo 15, não é isso? Deixa eu ver. Mudando-se a lei, muda-se o sacerdócio. Filipenses capítulo 2. Hebreus 7, Hebreus, aquele, a genealogia não é contada, versículo 9. Não é 20 e pouco, não?
alguma coisa assim, mudando-se, a lei muda-se também o sacerdócio. E prestem atenção, não é o 12, viu meu irmão? É o 12, 7, 12. E não é mudando-se o sacerdote, necessariamente também se faz mudança da lei. Não é o sacerdote mudado, é o sacerdócio. A gente está falando de ofício, não de pessoa, né? Então, a questão é que mudou agora a ordem do sacerdócio. Já não é mais segundo a ordem de Levi, a ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é, ou que não tem a exigência daqueles parâmetros do livro de Levítico, onde traz os critérios para quem exercia o sacerdócio. Então Jesus, ele como sendo da ordem de Melquisedeque, ou seja, muito antes da lei mosaica ser estabelecida, né? Ele também estabelece agora uma ordem de um sacerdócio diferente do mosaico. E que ordem é essa? Que agora todos nós somos sacerdotes. Isso é uma mudança radical que se faz, né, do Antigo para o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento tinha essa ideia de que tinha lugares sagrados, dias sagrados e pessoas sagradas. E coisas sagradas, inclusive. Jesus vem e ele agora mostra para nós que não há mais um lugar sagrado. A mulher samaritana perguntou, né? Onde é, Senhor? Jerusalém, Samaria, onde é? Lugar nenhum. A hora vem, e agora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai é espírito, não importa que os adoram ou adorem em espírito e verdade. Então Jesus desmonta essa questão de lugar sagrado, já não tem mais. Todos os lugares são sagrados no entendimento revelado, sempre foi, porque não tinha e nem tem e nunca terá nenhum lugar que não tem nenhum centímetro de metro quadrado dessa criação que Deus não possa falar é meu. Então todo lugar é de Deus. Então a igreja não é mais sagrada que a minha casa, né? A minha casa não é mais sagrada do que onde eu trabalho. E nesse entendimento, então, nós exercemos o sacerdócio igualmente na igreja, em casa, no trabalho, onde quer que for. Porque a questão de Jesus vir e nos salvar, nos salvou para o seu reino, não para uma nova religião, né? Então o ser humano Jesus agora Deus, o Pai, está criando em Jesus uma nova humanidade, segundo aos Coríntios 5:17. Eu estou recapitulando aquilo que a gente já falou, né? Não sei se vocês lembram. Então, os que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e agora tudo vai se fazendo novo. Então, os que estão em Cristo é nova criação. Deus em Cristo está fazendo uma nova humanidade, aquela que foi falha em o Adão, e agora esse segundo Adão, né, que é do céu, espiritual, ele está gerando a partir da sua semente, ou seja, a partir da sua morte. Então ele disse no capítulo 12 de João, no Evangelho de João, que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só, mas se morrer dá muito fruto. Ele está falando dele mesmo. Então ele morre, ele é o primeiro da colheita, né? E nós seguimos então esses daí que são a continuidade daquilo que Jesus começou na cruz do Calvário. Então nós somos parte desse corpo. Então voltando aqui para a questão do... Eu pedi o que foi? Professor, assim? Eu acho que o que eu vou perguntar está fora da aula, mas como o senhor citou o versículo, que fala que os verdadeiros adoradores... Isso, adorarão o Pai em espírito. Adorarão em espírito, em verdade eu sei que é a leitura da Bíblia, né, da palavra. Mas esse em espírito, para mim surge uma dúvida, né? Porque tipo assim, a revelação ela vem de modo espiritual, né? A verdadeira, tipo, por mais que você leia tudo, você tem que ter essa, como é que fala? Não, tipo assim, uma leitura humana, por mais que você estuda, você... O intelecto só não dá conta da compreensão, você está dizendo, isso né? Que eu tô querendo intelecto dizer. Humano. Mas quando ele fala assim que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, o que ele está querendo dizer com essa parte? Porque, para mim, dá algumas interpretações. Tá, vamos lá então tentar que nem no caso... tipo uma pessoa muito espiritual, não sei se é nesse contexto, entendeu? Porque tem pessoas que eu sei que a pessoa não precisa, na minha opinião,
A pessoa não precisa ser batizada no Espírito Santo para ser realmente espiritual. Sim. Né? Porque é pelo fruto que você vai conhecer se a pessoa é cheia do Espírito, né? Sim. Essa é a minha pergunta é sobre a declaração de Jesus no capítulo 4. Então, exato. Tudo bem, vamos O tentar. que é adorar a Deus? Sim. O Espírito e... Sim, essa declaração, né? O Pai procura esses tais. É. Então, o que Jesus está dizendo lá, e a gente precisa pegar outras passagens no próprio Evangelho de João para que a gente entenda. Por exemplo, lá no capítulo 12, antes de anotar, vocês confiram aí, tá? Para ver se eu estou estando certo. Acho que 12, não é 12 não. 6,63, capítulo 6, verso 63 de João. E diz que as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida, não é? Então, as palavras são espírito e vida. E a gente depois vê no capítulo 14 de João, no capítulo 16 de João, essa ênfase a respeito do Espírito, o Espírito Santo. Então, a adoração em espírito e verdade, meu amado, a verdade, ela ultrapassa a Bíblia, no sentido que quando Jesus diz de verdade, ele não está se referindo apenas, também, mas não apenas, às Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas, ela é limitada em revelar uma verdade que ela ultrapassa a capacidade de entendimento humano. É por isso que a verdade não é um conjunto de livros, embora tudo que está escrito aqui é verdade. Amém. Mas não se resume aqui. A verdade de Deus resume-se em uma pessoa. Jesus disse no próprio Evangelho de João, capítulo 14, verso 16: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente recorre ao original para ter uma compreensão melhor. Jesus disse: eu sou o caminho, o Rodós. Eu sou a verdade, a Aletheia, e eu sou a vida, Zoe. É muito interessante, tanto o caminho tranquilo, porque eu sou... Jesus nem está falando que ele é a condução, ele está dizendo que ele é o acesso. Entendeu? Não é que ele conduz, ele é o acesso. Tanto é que o texto é assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é ninguém vai ao Pai. Então o caminho leva as pessoas, o acesso traz as pessoas. Entendi. Você entende? Então, só para que a gente entenda as declarações. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu sou o caminho, eu sou o acesso. E o único acesso. Ele deixou claro, o artigo é definido, né? Não é indefinido. Não disse eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Então é o caminho, a verdade e a vida. Então é artigo definido. Não dando margem para que haja outros. Então, ele é o único. Porque a gente vê uma conversa aí, todos os caminhos levam a Deus e toda religião, não sei. Não, Jesus disse, eu sou o único. A Bíblia, o Evangelho, ele é exclusivo mesmo. Não dá margem para nenhuma outra possibilidade. Então a declaração é essa. Então eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade não é em contraposição com a mentira. Entende? Verdade e mentira. Não é isso que Jesus está colocando. Ele está colocando assim, verdade como realidade. Então o próprio Evangelho... Não falou, você tinha parado de coisar. Sabe o que é coisar? Alguém sabe o que é coisar? Então, tá bom. Isso. Nesse caso aí. Capítulo 8 de João, verso 32, muito conhecido de vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse tema de verdade, ele é muito recorrente, essa fala no Evangelho de João. O tal do cidadão lá, o tripulado que eu esqueci o nome dele, é o Pilatos, né? Pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade? E aí Jesus responde então que ele é a verdade, né? Não é alguma coisa, é a verdade, não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. Então a verdade no sentido de realidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, conhecereis a realidade, aquilo que é real. Porque, amados, o que acontece? Jesus está trazendo para nós uma revelação perfeita de Deus na nossa limitação, claro, mais perfeita. Não houve em toda a história, o Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento foi preparando o ser humano, e a história, estou falando por todo mundo, de todas as nações, porque a gente considera muitas vezes que Deus trabalhou em todas as culturas, não é só Israel não é? A gente tem um livro muito bom que eu gostaria que vocês tivessem contato, conhecessem, O Fator Melquisedeque. Se vocês puderem anotar, comprem em outra ocasião. É mais quando missões e tal que eu vou recomendar, mas eu acho que vale a leitura aí para quem quer entender essa ação de Deus na humanidade, não apenas em Israel. Porque Israel é um povo que Deus escolhe, né, para uma finalidade maior. Então Israel não é o fim último.
Oi? O autor dele. O autor de Fator Melquisedeque, esqueci. No intervalo eu tento lembrar, tá? Mas me lembro que eu mando a capa para vocês e até o link de onde vem e tal. E o que acontece? A gente pensa que Israel parece que é onde Deus gira, né? Não, é um ponto onde Deus se apoia, ou quis se apoiar para anunciar a todas as nações. Então qual era o papel? Por que Israel não foi exterminado na história, Márcio? Por um motivo, porque Israel traria o Messias para a humanidade. Não porque eles eram bonzinhos, eram melhores, pelo contrário. Tinha ocasiões na história que Israel era pior do que as nações em volta pagãs, né? Cometia pecados horrendos que, vez por outra, Deus disse: vou exterminar esse povo, vou atrapalhar, vou acabar com esse povo e tal. E aí um intercedia e tal, e Deus, ele revertia a situação mediante o arrependimento, mas já chegou assim quase que Deus exterminar por conta do pecado ser tão volumoso, tão grave, que Deus ia exercer a sua justiça, né? No caso. Mas voltando aqui, por que eu falei tudo isso? Porque a gente precisa entender um todo. Então Jesus, ele disse, tem que adorar em espírito e em verdade. A verdade a gente já descobriu que é a verdade. Certo. Então tem que adorar nele. Né? Não é adorar numa verdade de entendimento apenas por questão teológica. É adorar nele. A adoração, se não for em Cristo, por Cristo e através de Cristo, não é adoração. Não é adoração. E a gente precisaria entender o que é adoração, que é uma coisa muito mais profunda do que se reunir de vez em quando, levantar as mãozinhas, falar uma meia dúzia de palavras. Isso não é adoração. Isso é louvor a Deus. Louvor é aquilo que a gente pronuncia. Adoração, para talvez a gente entender um pouco melhor, seria assim: louvor é aquilo que a gente fala da boca para fora. Adoração é aquilo que a gente é da boca para dentro. Mas isso falar da boca para fora não é desse tipo pejorativo, né? Estou falando daquilo que a gente expressa. O louvor é atribuir a Deus nas suas qualidades, né? Então dizer que Ele é santo, que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é benigno e tal. Então isso é louvor. Tudo que sai vocalicamente, no gesto, isso é louvor. A adoração bíblica é aquilo que eu sou, é aquilo que o Espírito Santo está construindo em minha vida. É uma natureza alimentada, gerada e nutrida, né? E preservada em mim. Então é por isso que a adoração é no âmbito do mais profundo do ser humano, que é chamado nesse caso de espírito. Você entende? Então a adoração se dá no espírito, porque é através de uma natureza. Só adora a Deus aquele que é nascido de novo e que tem uma nova natureza. Deus não é Deus de mortos, né? Só é possível alguém adorar a Deus. Tanto é que assim, eu posso até fazer obras de adoração, mas posso não estar adorando. Eu posso realizar obras de adoração. Não é isso que aconteceu com Caim ou Abel? Então Caim, o que ele fez? Ele realizou foi um culto. Culto ali, um culto, irmão. Culto é lugar perigoso, um matou o outro. Culto é lugar, mas não é. Culto é lugar de hipocrisia. Culto pode ser um lugar onde a gente muito mais alimenta os nossos pecados do que outra coisa. Um culto, inclusive, de Santa Ceia, que Paulo disse: vocês estão se reunindo para ir todo mundo para o inferno. Vocês não têm salvação. Eu não vou louvar vocês por conta disso. Então, culto, questão aparente, piedade aparente, não quer dizer muita coisa. É por isso que Deus, ele vai medir não só aquilo que eu faço, mas as motivações por que faço. Então, o próprio Hebreus, capítulo de número 4, verso 12, mas é o 13 que fecha essa questão. Mas o 12 vai dizer que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada alguma de dois fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a questão, amados, da adoração é a natureza regenerada que adora a Deus na mais pura sinceridade e honestidade do coração. Então, por exemplo, eu acho que uma figura do Antigo Testamento que mais expressa isso é Davi. Embora com todas as suas atrapalhadas, né, com todos os seus pecados, mas Davi, dentre todos os 40 e tantos reis que teve Israel, não falo memória, foi daí para mais, e se não me engano, todos eles também praticaram idolatria. Davi foi o único que não. Apesar dos seus pecados, porque era um humano falho, não justificando, mas Deus não esperava contra Deus, né? Deus não esperava nada mais dele, né? Deus não se surpreendeu porque ele pecou. Estava tudo certo, estava no processo, no sentido do processo.
Então, Deus, desde o começo, disse: esse é um homem segundo o meu coração. Depois que Davi comete aqueles 3 pecados mais evidentes, Deus não deixou de falar que era um homem segundo o seu coração. Agora, por que Deus permaneceu e sempre falou que Davi era um homem segundo o seu coração? Porque em Davi havia uma virtude que deve haver num adorador: sinceridade, honestidade. Sim, eu pequei contra o Senhor, contra ti somente pequei. Não justificou, foi A, foi B, não. Diferente de Saul, por exemplo, não é? Saul, não, foi o povo, não sei o que tem e tal. Não, Saul, não, você desprezou a palavra de Deus, você foi rejeitado por Deus, olha, rejeitado por Deus. Então, o Espírito aqui fala-se de natureza regenerada, natureza ressuscitada pelo Espírito Santo, aplicando a obra de Jesus. Então, adorar em espírito e em verdade é isso, é uma nova natureza que, inclusive, o homem regenerado não peca. O espírito regenerado não peca. É muito poderoso, é muito poderosa a ação do Espírito Santo na vida de um ser humano e o resgata desse poder do pecado. Quem peca é o velho homem que ressurge de vez em quando. Essa carne é alimentada, mas o homem espiritual não pode pecar. O homem espiritual, ele discerne a voz de Deus. O homem espiritual, diz o 1 Coríntios capítulo 2, discerne bem tudo. De ninguém é discernido, né? Então a gente precisa entender essas questões. O Evangelho é muito poderoso, irmãos. O poder da vida que Deus derrama na vida do regenerado é muito mais poderoso do que o poder da morte que o cerca, do que a tentação que assola todo dia, né? Então é por isso que eu fico meio desconfiado de alguns irmãos assim que quer se separar de tudo e de todos, né? Como se tivesse contato com um com o outro, ia pecar, e a igreja não, amados, é o contrário. Veja bem, quando a religião fala isso, né? Porque a religião trata do âmbito externo, a religião trata da questão superficial, a religião trata de comportamento, de aparência. Agora o Evangelho trata de natureza. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, existia todo um entendimento religioso, né? De puro e impuro. Por exemplo, de cerimônia, você tocou aqui no morto, você está cerimonialmente impuro, e etc e tal, aquela coisa toda, dias sagrados e tudo mais. Jesus, quando ele veio, ele desmontou essa questão e mostrou que muito mais, aliás, o próprio Evangelho, não, é carta de João, capítulo 4, se não me falha memória, verso 4, diz: muito maior é o que está em nós do que está no mundo, né? E aí Jesus, por exemplo, quando foi tocado por uma mulher impura, na lei judaica, no Antigo Testamento, ele seria impuro. Mas o que acontece? Ela que é purificada. O poder da vida que está em Jesus é muito maior do que o poder destrutivo da morte que veio até Jesus. Quando Jesus, inclusive, capítulo 2, verso 24 de Atos dos Apóstolos, quando ele vai ao inferno e a morte vai abraçá-lo, diz a Bíblia, as ânsias da morte têm que soltá-lo. Porque o poder da vida é infinitamente muito mais poderoso do que as consequências do pecado. Então, em espírito e verdade, a nova natureza agora, cheia do poder de Deus, que já venceu o pecado. Irmãos, nós já vencemos o pecado, diz o texto bíblico, inclusive, né? Até para os jovens que têm pouca experiência, vocês são fortes, já venceram o maligno, não é isso? Então nós já vencemos o pecado. O poder do pecado já não é para nós algo que atemoriza a morte. Quem é que teme a morte? Quem é o crente que teme a morte? Só aquele que não entende o Evangelho. Mas quem entende o Evangelho, a morte para nós é o último inimigo a ser vencido. É a vida, na verdade, né? É o último inimigo a ser vencido, diz o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15. Então assim, a questão é, o poder da vida é infinitamente maior. Então a nova natureza, o Espírito adora a Deus. Dentro dessa construção, da construção do homem, somos seres tricótomos, obviamente, espírito, alma e corpo. O entendimento do tricotomista. Isso, mesmo porque temos embasamento bíblico para isso, muitos. Sim. Né? E alguns dizem. A controvérsia vai ser. Dicótomo e por aí vai. Mas por que há controvérsia, professor? Agora, é assim, eu não teria condição de explicar tudo agora porque é até outra matéria, né? A gente vai falar sobre antropologia, meu Deus. Acho que é na antropologia que a gente entra no detalhe. Mas a questão assim, não, tudo bem, mais independente das duas correntes, aí é fato. A gente, para resolver essa questão, essas divergências, dicotomia, ou seja, o homem é dividido em três ou em duas, primeiro que não é nem duas nem três. O homem, ele é um só, é integral.
Se tira uma parte, deixa de ser ser humano. Se tira o corpo, não é mais. Se tira Aí o se não é mais. define de fato A a gente- imagem e semelhança de Deus. A gente separa isso, varão, na cabeça, mas na realidade não tem como separar, entendeu? Sim. Na teologia a gente separa, mas na realidade é impossível essa separação. Mas assim, para resolver é fácil. O homem é constituído de parte material e imaterial. Pronto, aí já a gente conseguia as duas partes. Material e material. Que tanto aquele dicotomia como da tricotomia é isso que vai falar. Parte material e imaterial, né? A tricotomia, espírito e alma é imaterial e corpo material. Então, mas a gente olhando por esse ângulo, Jesus ele vai deixar um versículo aqui que vai definir exatamente isso aí que você perguntou a respeito de espírito. Sim. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus no Getsemane ele vai orar, Jesus fala o quê? O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então o que a gente pode entender disso? Uma vez que a gente fala de carne, a gente está falando daquilo que alimenta o diabo, não é O isso? velho homem. Não, não porque... é o contrário, varão, é o contrário. O diabo, pela sedução, é que alimenta o desejo que é pertencente à natureza do velho homem. Porque ele se alimenta do pecado do homem. Quem? Então Satanás ele precisa provocar isso uma vez de... Porque assim, se Deus ele lança uma maldição sobre Satanás e diz você vai se alimentar do pó, eu não vi cobra comer pó, nem serpente, nem animal nenhum. E o pó, obviamente, como Deus falou para Adão, do pó tu veio, do pó tu retorna. Então eu acredito que o pó, ou seja, é uma tipificação aí do que é pecado. Ah não, varão, mas aí entra numa interpretação alegórica, entendeu? Essa interpretação que você está dando, ela é alegórica. Então ela não está implícita, nem explícita e nem implícita no texto. Entende? Então quando Jesus, aqui então voltando para o texto para a gente, quando Jesus fala assim, vigiai e orai porque para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, o que ele está querendo dizer? Justamente isso, que a nova natureza, ela sempre adorará a Deus. A nova natureza é justamente essa ação de Deus ressuscitando esse homem. Esse homem, inclusive, que é salvo, que tem a vida eterna. Aqui o verbo é presente nas duas questões. Então não é que nós seremos salvos, nós somos salvos. Não é que nós teremos ou experimentaremos a vida eterna, nós já experimentamos isso. Né? Então, 1 aos Coríntios capítulo verso 18, está escrito lá, Paulo diz, nós que somos salvos. 1 João capítulo 5, verso 11, 12, 13, se não me falha a memória, filhinhos, eu vos escrevo para que saibais que vós tendes a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Então essas coisas eu vos escrevo para que saibais que vocês têm a vida eterna. Então vida eterna, salvação, nós já temos, nós já somos diante de Deus, salvos, regenerados, comprados pelo sangue de Jesus. Embora num processo de santificação, é outra história, é outra coisa. Mas já não pesa nenhum poder de condenação diante de nós. Romanos 7, 24, Paulo dá um grito enorme na sua alma, porque ele estava avaliando a sua vontade religiosa de agradar a Deus e não conseguia. Esse miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Verso 25, ele dá o brado de vitória. Mas graças a Deus, nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. Capítulo 8, verso 1 continua, né? Que esse negócio de capítulo, versículo, quebra, né? A fala, isso é muito ruim às vezes. Às vezes ajuda, mas às vezes é ruim, porque não faz parte dos originais isso aí. E ele diz, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vai discorrendo no capítulo 8. A carne não pode agradar a Deus, a inclinação dela é desagradar a Deus. Agora o Espírito não, esse sempre está pronto. O Espírito é o poder de Deus ressuscitando essa nova natureza, que é muito mais poderosa, inclusive não está sujeita à lei de Deus. Não sofrerá pena, porque já foi resgatado esse novo homem. Pelo fato de Jesus ter morrido e ressuscitado, então em Cristo nós ressuscitamos. Né? Vai dizer Colossenses 2:12, um negócio assim, e vai dizer que pela morte, sepultura e ressurreição. É o símbolo do batismo, né? O batismo só representa exteriormente aquilo que aconteceu interiormente. Então é por isso que a gente entende quem se batizou, porque participou dessa experiência. Infelizmente nem sempre assim, né? Desceu as águas como um ritual e tal. Mas a questão é, então, o poder do pecado já não pesa sobre nós. Nós somos salvos do poder condenatório do pecado, mas ainda não somos salvos da influência ou da presença do pecado. Aqui que está o problema e a questão.
e a luta nossa, que Paulo vai falar em Gálatas 5, 16, 17, esse embate diário e tal. Então, quando Jesus morre e ressuscita, ele nos dá essa condição de também adorarmos a Deus nele, em Cristo. Aí, na verdade, então a adoração é em espírito, porque essa nova natureza, o velho homem não pode adorar a Deus, a inclinação do velho homem é desagradar a Deus. Então é por isso que a gente não pode exigir de uma pessoa que não passou por uma experiência de regeneração com Cristo, que ele faça a vontade de Deus, deseje as coisas de Deus, que leia a Bíblia, que ore, que... Não tem como, amado. É uma injustiça. Nem Deus cobra isso, né? Então, primeiro, tudo começa na regeneração. Tudo começa o religioso, o pastorzão, o pregador, o professor de teologia, varão. Ele congregava numa igreja, inclusive, rode membro. E Jesus tem que nascer de novo, cidadão. Não entra no céu. Adianta. O Nicodemos, né? Capítulo 3. Então o cara era pregador, era um professor, era mestre em Israel. Não era pouca coisa, era mestre. Participava de uma igreja, na membresia. Então assim, quem olhava falava assim, crente, Jesus tem que nascer de novo. Então o novo nascimento é o princípio dessa adoração. Então em espírito, porque é nesse âmbito dessa nova natureza. E em verdade, porque é em Cristo. E é só em Cristo, amados. Eu acho que eu falei para vocês nas aulas passadas, que quando Deus quer nos abençoar, quem que Ele vê? Qual é o mérito? De quem é o mérito? Quem Ele enxerga? Olha assim para você, eu quero abençoar esse cidadão. Ele tem que enxergar Cristo em mim. Sim, mas não tem nenhum mérito teu assim. Você não fez nada para merecer uma bênção de Deus, assim, um negócio. O que você faz é você se esforçar, porque renúncia, né? O que está, sei lá, renunciar. Mas será que essa é a causa? Esse é o suficiente? É isso que faz Deus nos abençoar? A nossa fidelidade? Será que é isso, amados? Será que tem algum mérito? Então não é mérito. É por graça. Então isso, se é graça, diz a Bíblia, então não pode ser por mérito. Então quando Deus olha para nós e quer nos abençoar e vai nos abençoar, Ele enxerga Cristo. Por causa do mérito, por causa da obra única e suficiente de Cristo, Ele nos abençoa. E Ele olha para a gente porque Ele é santo. E Ele enxerga em nós pecados que a gente acha que não tem. Nós temos. E muitos. E diante de Deus, qualquer pecadinho é passivo de condenação eterna. Porque é um Deus santo, 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 santo. E tudo mais. E aí Ele olha para nós e fala assim, vou trazer o juízo sobre essa pessoa. Por que não traz? Porque enxerga Cristo. Então por que nós recebemos a bênção? Por causa de Cristo. Por que nós não somos condenados? Por causa de Cristo. Qual é o mérito que nós temos? Nenhum. O que Deus exerce na sua bênção? Ele exerce o seu favor, a sua graça. O que Ele exerce quando não traz o juízo punitivo diante de nós? A sua misericórdia. Então a graça é um aspecto, misericórdia é outro. Então Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, de favor de Deus e de realidade. Então ali era o próprio Deus vindo ao encontro do homem, isso se chama Evangelho. Todas as vezes que o homem pensa que de alguma maneira vai ao encontro de Deus, buscou a Deus, procurou a Deus, isso é religião. Tá certo? Porque desde o começo da história até o final da história é Deus fazendo o começo, o meio e o fim. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Nós não buscamos a Deus. Ele nos buscou e nos resgatou. Nós estávamos perdidos. Desde lá do Adão. Onde estás, Adão? Ué, e Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Ele é onisciente, onividente, vê tudo, sabe tudo. Mas ele estava mostrando para nós, você se perdeu, eu vim ao teu encontro. Que coisa interessante. Então, a gente estava perdido, nós fomos achados. Lembra do capítulo 19 de Lucas, né? Então, estava perdido, foi achado. Lembra do filho pródigo? Foi achado. Foi resgatado, foi recebido, estava sendo esperado, muito antes dele pensar em vir. A questão é, nós não amamos a Deus, irmãos. Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro, nós temos rapaz, até a palavra é difícil de achar agora, né? Porque Ele nos amou primeiro, nós temos o privilégio de experimentar isso que é amor, que nós não temos noção do que é. E é a única coisa que Deus revela de Deus, que a Bíblia revela de Deus. A única coisa que a Bíblia revela de Deus é amor.
O resto tudo é um mistério. A gente fica se debatendo teologicamente para saber como é Deus, tal, não sei o que tem. Deus é amor e acabou. O resto tudo é uma incógnita. Deus é um ser para muito além da capacidade, por mais que seja mente brilhante, dedicado e tal. A questão é, então Cristo aqui, ele possibilita toda essa ação do Espírito Santo, porque se Cristo não tivesse morrido, o Espírito Santo não tinha o que aplicar na nossa vida. E o Espírito Santo não substitui Cristo, que alguns acham lá em João, né? Eu vou rogar ao Pai, ele enviará outro Consolador que esteja convosco e tal e tal. O Espírito não vem para substituir Cristo, o Espírito vem para tornar real em nós, dentro de nós, essa obra salvífica. Então o Espírito vem para gerar em nós esse Cristo, essa nova natureza, e vai nos fazendo crescer nele. E qual é a finalidade do Evangelho? É formar todos nós à semelhança do Cristo. Quanto mais parecido com Jesus o humano, que o divino, não tem como, irmão. O divino é Deus, é Ele, não tem como. Então o Espírito Santo está formando em nós o Jesus humano, né? O ser humano verdadeiro, o ser humano assim, que deu conta do negócio, porque o primeiro não deu. Então quanto mais sensível nós somos, quanto mais empático nós somos, quanto mais compassivo nós somos, quanto mais misericordioso nós somos, quanto mais sensível à dor do outro nós somos, quanto mais humano nós somos, mais parecidos com Cristo nós nos tornamos, e aí mais salvos nós somos evidenciados. Então não é a espiritualidade de chegar até quase um anjo, não, é uma espiritualidade de ser semelhante ao humano Jesus, né? A gente tem um negócio aí meio esquisito, trocado. A gente acha que o espiritual é você quase que se desumanizar. Pelo contrário, a espiritualidade é você ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si próprio, que é a temperança. Isso. Que é o caráter de Cristo formado em nós, que é o fruto. Não são os frutos, está no singular, o fruto é um só, tem 9 aspectos. A mexerica com 9 gomos, né? Na minha terra diz bago, 9 bagos. Então aqui está um caráter, que é um só, uma natureza. Então o fruto é um, que é nos formar a semelhança de Cristo. Quanto mais, irmãos, nós formos parecidos com Cristo, mais é a evidência da nossa salvação. Jesus nunca falou em nome estranho, né? Jesus nunca fez curso de teologia. Jesus nunca ficou recluso num monte. Jesus nunca teve essas práticas que a gente acha que é sinal de espiritualidade. E eu nem estou dizendo que é errado, são erradas essas coisas, eu não disse isso. Eu disse que não são evidências de espiritualidade, que essas coisas elas podem inclusive enganar muito bem, não é? Então se a gente pega uma igreja que nos nossos parâmetros religiosos era espiritual, na verdade era chamada de carnal. Paulo disse: eu não posso conversar com vocês como gente madura e nem como filhos, como pessoas espirituais, porque vocês são carnais, havendo ainda entre vós inveja, contenda. Vocês não são carnais, não andais segundo os homens, preferência. Quando é fulano que prega, benção pura. Quando é ciclano, é nem... O senhor falou Abimeleque, né, que é o irmão de... esqueci o nome, que foi um de Davi, né? É Davi? Que não. Foi um de... que entrou no lugar de Saul. Sim. Ele tinha a aparência que ele até enganou o profeta, mas Deus ele não enganou. Critério humano, né? Tipo assim, ele tinha aparência, ele tinha postura, ele tipo assim, era um cara aos olhos do homem, até do profeta. Binadab, Samar, Simeia. Eu sei que aos olhos do profeta e até do pai, esse vai ser... O homem de Deus, né? Olha, esse vai ser o rei, né? Isso. Só que aí Deus falou, não é ele porque você não conhece o coração dele. Exato. Nós só conseguimos enxergar aquilo que os nossos olhos, os nossos sentidos, eles conseguem enxergar. Amados, a religião faz com que as pessoas, elas de fato pareçam ser gente de Deus, mas não é. Então, de fato, julgar a salvação não é papel nosso, né? Dizer que fulano ou ciclano agrada a Deus não é papel nosso. E não tem condição, foge da nossa jurisdição. Nós não temos ferramentas para avaliar isso. Nós não temos capacidade para avaliar isso.
É muito complicado, porque se for nesse critério, a gente pega lá o Jacó e fala assim, Jacó aqui jamais. Cabo enrolado, pensa no cabo enrolado, era Jacó. Mas por que entre Jacó e Esaú, Deus de fato, ele olha para Jacó e se agrada no sentido de que vê em Jacó muito mais virtude do que Esaú? Esaú era um cara religioso, Esaú era o cara obediente, Esaú é aquele que nunca fez nada escandaloso, Esaú era moralmente, eticamente e tal, mas o Jacó, ele tinha no coração aquilo que Deus busca em todos, que eu falei de Davi, a sinceridade. Ele dava inclusive valor, e não sou eu que estou falando, lá em Hebreus capítulo 12 está dizendo isso, que quem despreza as coisas de Deus é o Esaú, que ele só vai chorar, né, pedindo de volta, porque ele viu o prejuízo que ele teve, lágrimas de crocodilo que a gente chama. A Bíblia diz isso, lá em capítulo 12, acho que é verso 13, 14, 15, né, ele vai buscar e nele não se acha lugar de arrependimento, diz o texto. Então Deus viu o remorso dele, não o arrependimento dele. Então essas questões que a gente foge da nossa capacidade de avaliar. Então a gente percebe que Jesus, amados, é aquele que veio para morrer em nosso lugar, nos substituiu, né? A cruz não era para Jesus, já falei sobre isso, não foi? A sepultura não era para Jesus. Até brinquei com os irmãos dizendo assim que Jesus não tinha dinheiro, pegou uma sepultura emprestada lá, ele ia comprar uma sepultura para passar 3 noites, tinha sentido, né? Então, a cruz não era para ele, nada era para ele, ele nos substitui lá, ele toma o nosso lugar. O termo é o sacrifício vicário, né? É o substitutivo. Então, ele se oferece em nosso lugar. Nossos pecados não mataram Jesus. Lembra que eu falei isso na primeira aula, isso, né? Os nossos pecados não mataram Jesus. É Ele que se oferece de vontade própria. Que pecado que teria poder para matar o autor da vida? Que foi o princípio da minha conversa. Que poder destrutivo é esse que tem para invalidar a vida de Deus? Não existe isso, irmãos. É por isso que o diabo não é um rival de Jesus, não tem como. O diabo não é um que está disputando com Jesus um reino, não tem como. Ele é soberano, ele é único, ele é sobre tudo e sobre todos, e é senhor do diabo. E ele é senhor no inferno. E o diabo é um servo frustrado dele. E ele manda e obedece mesmo, sem dificuldade nenhuma, sem esforço nenhum. Jesus não soa no canto da orelha para expulsar um demônio, nem para dar ordem para o diabo fazer alguma coisa. E eles nem têm possibilidade de desobedecer, porque é o Senhor, é o soberano. Quem desobedece é a gente, que é pior do que os demônios na questão da obediência. Então, se for por obediência, o demônio está em vantagem. Então, mas essa questão, se a gente levantar essa questão, professor, falar de obediência... Meu papel é provocar, viu, galera? A questão da gente falar de obediência e desobediência, não existe aí, na verdade, por assim dizer, a meritocracia do homem? Não, porque Jesus não traz pode haver. então, mas Jesus ele vai trazer uma proposta. E dentro da proposta, ele vai encontrar um jovem rico. Sim. Jesus lançou a proposta para ele. Sim. Ele não quis. Mesmo porque também Paulo fala que tem que matar a carne, né? Então existe uma diferença aí de pessoas que querem matar a carne e aqueles que não querem. Então, aquele que mata a carne, você acha que ele está fazendo aquilo, ele não está se esforçando para aquilo? Veja bem, de fato, há uma resposta humana. Só existe uma resposta humana porque houve uma ação divina. A questão é que se a gente colocar algum mérito no homem, a gente desmonta então o conceito de graça. Por que o homem faz? Porque Deus o possibilitou de fazer. Ele faz não porque ele quis fazer, mas sim porque há nele um ser gerado por Deus que começou todas as coisas. Para esse homem fazer alguma coisa, para o homem desejar o bem, de onde veio isso? Não foi dele, não é natural do homem. No homem habita o quê? Romanos é o melhor livro para a gente entender essa questão. Todo o livro de Romanos. É por isso que eu vou recorrer só a Romanos agora. Capítulo 2. Paulo vai dizer que no homem não há bem algum. Não há um espaçozinho de bem. O homem, o ser humano, que caiu da graça, ele é como uma sepultura aberta. Nele não há coisa sadia. E Paulo ainda vai dizer assim: todos estão encerrados debaixo do pecado. Todos.
Deus ele colocou todos assim, da linha para baixo, pecadores, todos, sem exceção. Sim. E esse homem, Deus buscou um que pudesse fazer o bem. Está escrito no capítulo 2. Sim. Ele não achou, não havia. Quem é que havia para fazer o bem? Não tinha nenhum. Em toda a humanidade, em toda a história, Deus buscou, não havia. Então no homem não há bem algum. O homem, para Isaías, no capítulo 64, verso 4, me ajudem aí, para ver se é isso mesmo. Não, pastor, não é esse não. Se o 64,4 é esse, não é esse que eu quero me referir. Eu quero me referir, 64, acho que é 4 ou é 6, deve ser 6 então, viu? 64 e 6. Vai dizer lá... Mas todos nós, exato, esse como o imundo de todas as nossas justiças, como um trapo de imundícia. Isso. E todos nós murchamos como a folha, e nas nossas iniquidades, como um vento nos arrebata. Exato, então é 64 e 6. Todos nós somos como um imundo, um trapo de imundícia. Diante de Deus, amados, todos nós seríamos merecedores do inferno. Por isso, se Deus não salvar alguém, não tem problema. Deus não está sendo injusto em não salvar alguém. Ele está sendo muito amoroso quando ele salva alguém. Não é? Então assim, mas a questão eu estou entendendo. E Paulo vai tratar isso em Romanos. Porque Paulo diz assim, olha, Paulo fala sobre a graça, sobre a lei que não salva, sobre que se você quiser viver pela obediência e fidelidade, isso não vai te trazer salvação. Isso vai te trazer condenação. Porque se você obedecer tudo e em um ponto errar, e nós erramos mais de um, tudo é invalidado diante de Deus. Então o homem não tem iniciativa, essa é a questão. O homem não inicia nada. O homem só responde a uma ação de Deus. Então o homem não age diante de Deus. O homem reage diante de uma ação de Deus. Mas nessa resposta da ação divina, a gente não tem como encaixar isso. É isso aqui que eu quero saber. Porque assim, na ação de Deus existe a reação do homem. E se existe uma reação, existe um ato do homem. Sim. Que ele é voluntário. Ele não é obrigado. Não, veja bem. A questão não é voluntariedade ou involuntariedade. A questão é possibilidade de agir daquela forma. Se o homem ele agiu, por que ele agiu? Porque Deus lhe deu condição de agir. Certo. A questão, mano, é que a gente precisa tirar toda e qualquer possibilidade de ter algum crédito do homem nesse processo. Não tem. Não há possibilidade. O Evangelho, ele corta qualquer possibilidade. É por isso que o Evangelho é diferente de qualquer outra proposta religiosa. Qualquer outra. O C.S. Lewis, ele estava numa conferência mundial e justamente estavam discutindo isso aí. Os líderes, os teólogos e tal, os bastidores, né? Qual é a diferença? O que o Evangelho tem que as outras religiões de todo mundo não tem? Ele falou, simples, é graça. Conceito de graça só no Evangelho. Não existe nenhuma religião em toda a história humana que tem um conceito de graça. E qual é o conceito de graça? Se o homem ele realiza algum ato bom, isso é empréstimo de Deus. Olha só, é empréstimo de Deus. Ele não teria condição, porque eu acredito, teologicamente falando, na depravação total do homem. Então, a partir de Adão, quando você acredita então nessa linha calvinista que o homem é totalmente depravado? Não, veja bem. A gente precisa entender, meu irmão, que antes de Calvino vem com 1500, 1600 quase. Mas foi o que Não, foi então, o que as pessoas... Isso, aí que está o problema, porque a gente sempre vai atribuir uma coisa ou a Calvino ou a Armínio. Sim. Então não é nem a Calvino nem a Armínio. A depravação total é um tema bíblico de Gênesis. Você entende? Muito antes de qualquer um, né, de Calvino, Armínio, Agostinho, quem que é Paulo, qualquer um. Então é de Gênesis, veja bem. Então a depravação total diz o quê? Que o homem, a partir do pecado, ele ficou impossibilitado de buscar a Deus. É isso aí. Impossibilitado de buscar a Deus e fazer qualquer coisa que agradasse a Deus. O homem não teria condição disso. Tá certo? Não é? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então a depravação total vai dizer que o homem, o ser humano, sem a regeneração, é impossível que ele agrade a Deus, que ele faça qualquer coisa para Deus, que ele seja um voluntário, que parta dele, né? que saia dele. É impossível, essa é a depravação total. Mas eu acredito na livre agência
eu acredito na graça preveniente, ou seja, nós chamamos de graça comum. Quando o homem peca, a raça humana peca em Adão, então Deus ali deixa um resquício da sua imagem e da sua semelhança. Deixa ali partes de virtudes, porque se Deus não deixasse, seria impossível Deus resgatar esse homem, porque o homem ia morrer logo mais. A humanidade, tanto é que o Gênesis capítulo 6 mostra isso. O ser humano que ele se torna, Deus disse, vou ter que acabar com toda essa raça. Não é? Aí deixou quem lá? O tal do Noé? Noé. O tal do Noé. Aí é interessante que o texto, deixa eu ver se eu acho aqui o texto bíblico. Esse texto bíblico... Na verdade ele ia acabar com tudo, né? Encontrou um ser. Quem foi? Noé, né? Será? Eu creio que sim, porque ele acabou com tudo, né? Será que encontrou Noé justo, cara assim, fantástico que... Vamos ver, meu irmão? Vamos lá. É por isso que é interessante nós estudarmos a Bíblia. A gente vai rever algumas questões para pensar, né? Capítulo 6 de Gênesis é muito interessante. Eu vou ter que estudar isso daqui bastante. Sem dúvida, irmão. Amém. É que a minha versão, acho que é a 8, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Verso 8, capítulo 6, verso 8. Alguma versão está diferente? Toma aí. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor? A minha está mesmo. É isso aí. A minha está desse jeito. Todas estão assim? Qual? O verso 8, do capítulo 6 de Gênesis. 6:8? Isso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor? Isso. Todas as versões estão assim? Tá bom. Essas versões, elas não são as melhores e nem é mais próximo do original. Porque o que dá a entender nesse versículo, nessa declaração? Noé, porém, achou graça. O Noé que achou graça aos olhos do Senhor. A ideia, então, aqui é que Noé, de alguma maneira, ele agradou a Deus. Essa é a ideia. Mas no original não traz essa ideia. Os olhos graciosos de Deus que encontrou Noé. Essa é a ideia. E aí o verso 9 vai dizer, essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé não era justo e nem reto diante de Deus e nem comparando com a santidade de Deus. Isso é impossível. Mas ele era em relação àquela geração mais justo e mais reto do que a geração. Porque qual ser humano poderia, se a referência é Deus, né? Se a referência é Deus, falar assim, não, eu alcancei a satisfação da santidade e da justiça de Deus. Quem poderia? Ninguém. Então não tem como essa ideia de que, de alguma maneira, eu fiz alguma coisa que comoveu o coração de Deus, que agradou a Deus, ou Deus ficou satisfeito. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que quer dizer a palavra propiciação? Tornou propício, não é? Jesus nos tornou propício diante de Deus. Propiciatória, a arca da aliança, lembra? Então aquilo representava justamente o sacrifício de Jesus e onde Deus se encontrava ali com o homem, na propiciação. Então quando a gente pega 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2, aliás, se a gente pega desde o verso 7, capítulo 1, verso 7, vai até o capítulo 2, verso 2, a gente vai perceber lá, vamos ler todos juntos aí para a gente, inclusive, encerrar aqui. Qual que é? 1 João, primeira carta, né? João capítulo 2, verso 2, verso 7 até o capítulo 2, verso 2. Eu acho interessante essa perícope aí para a gente entender. Eu preciso sair. Vamos lá. Tá certo? Eu vou Mas fechar. sintam à vontade. Tá certo? Deus te abençoe. Tá, pastor? Obrigado aí pela providência aí. Tranquilo. Fica toda vez que precisar também. Obrigado. 1 João. 1 João capítulo 1, verso 7 até o capítulo 2, verso 2. Pode ler, servo de Deus, filho. 1 João, capítulo 1, versículo 7 até o... Capítulo 2, verso 2. Tá. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Isso. Então veja bem, eu estou entendendo esse questionamento assim, mas o homem não, se ele fez alguma coisa e não pode fazer alguma coisa, não faz. A questão é que o que o homem fizer é porque Deus lhe deu condição. Agora a pergunta que Paulo coloca em Romanos é o seguinte, porque quando Paulo traz essa ideia, então a gente não tem como a gente agradar a Deus, fazer alguma coisa que Deus vai se agradar. Não, não tem. Então, porque a questão que vem na mente então não vou me esforçar, então não vou fazer nada. Aí Paulo combate isso, de maneira nenhuma, Paulo diz. Não vamos usar então dessa consciência e dessa condição para pecarmos contra Deus. Então em Romanos isso é abundante, esse termo acho que aparece 16 vezes, né? Que ele fala isso, fala, não adianta, pode esforçar, mas aí ele já sabe que na mente das pessoas vai estar esse questionamento. Eu não preciso fazer nada, então vivo de qualquer jeito? Então não tem jeito não, de maneira nenhuma. Porque nós temos uma nova natureza agora que não faz as coisas para obter favores e créditos. Nós fazemos o que fazemos porque a nossa nova natureza não pode fazer outra coisa a não ser o bem, o que é bom e alguma coisa que honre a Deus. Então é uma natureza e aí não há esforço nisso. Quando há muito esforço para fazer a vontade de Deus, entre aspas, é porque essa pessoa não está vivendo no Espírito, está vivendo muito mais na religião, porque o Espírito não se esforça. Quando você pega uma árvore, essa árvore ela produz fruto. Você pega uma goiabeira, essa goiabeira só tem uma possibilidade de gerar goiaba. É óbvio, não é? Só que o processo ele é silencioso. Você já viu alguma goiabeira assim no meio da rua, assim, tremendo os galhos assim, fazendo força assim. Aí sai a goiaba. Alguém viu? Nunca, né? Louvado seja Deus, graças a Deus. Porque não há possibilidade. O processo é natural, é sem esforço. Pertence a uma natureza. Então quem vive no Espírito, ele produz, ele gera, ele reproduz. Naturalmente. Sem esforço? Porque vive no Espírito. Então quem faz muito esforço, quem faz muita coisa, quem acha que está trabalhando para Deus, ele está equivocado no sentido que por fazer essas coisas, de alguma maneira ele vai agradar a Deus mais do que o outro que não está fazendo, por exemplo. Irmãos, quem fez o que fez e o que tinha que fazer já foi feito. É Cristo e acabou. Mas por conta de uma nova natureza, é natural que a gente queira viver uma vida no Espírito, se sacrificando, perdoando, amando, servindo, entende? A questão é de perspectiva. Eu não mudei nada em fazer ou não fazer, é perspectiva. Então quando a pessoa pensa e ela se esforça para fazer alguma coisa, ela não entendeu o Evangelho. Porque eu consigo enxergar, professor, de dois ângulos, um Pedro sem o Espírito de Deus e um Pedro com o Espírito de Deus. O primeiro Pedro, ele não sabe discernir as coisas espirituais, né? O primeiro Pedro. E Jesus ensina para ele que quando ele se convertesse de verdade, ele ia entender as coisas, ia saber fazer as coisas. Só que assim, Pedro, eu vejo Paulo resistindo na cara dele, que agora Pedro era cheio do Espírito Santo. E agora Paulo está chegando nele e está falando, rapaz, você é um camarada, você é mentiroso, cara. Então não era cheio do Espírito Santo. Então, como não era cheio do Espírito Santo, uma vez que ele foi um dos que estava lá no cenáculo orando, e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Aí eu queria entender isso. Porque Pedro, antes do Espírito, Pedro vai até lançar sorte para escolher um para colocar no lugar de Judas. Ele vai agir na carne. Sim. Mas quando Pedro ele recebe a presença do Espírito Santo, Pedro vai fazer maravilhas e tal, aquilo que Jesus prometeu. Mas lá na frente, Pedro ele vai ser um hipócrita. Isso. E essa não é uma qualidade de quem está cheio do Espírito Santo. Natureza humana, né? Não, veja bem.
Então, ser cheio do Espírito Santo, na visão de Lucas, que é quem escreve Atos, é a ação carismática sobre a vida da pessoa, os dons espirituais, né? Ser cheio do Espírito Santo, na visão de Paulo, é você ter um caráter cristão. Os dois estão certos, está errado. Mas quando eu digo assim, Pedro era cheio do Espírito Santo lá porque falou em língua, profetizou, curou, pregou e tantas pessoas se converteram, eu estou limitando aquilo que é ser cheio do Espírito Santo. Eu só estou trazendo um aspecto do enchimento do Espírito Santo, sim, que não é o principal, inclusive, que não salva ninguém, que não quer dizer absolutamente nada. Ser cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na questão dos dons carismáticos, não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele poderia ser usado pelo Espírito Santo e ir para o inferno. Jesus não disse isso? Em teu nome eu expulsei demônios, aquilo outro, aí falou assim, eu não te conheço. Jesus pega as três ações mais louvadas pelos pentecostais: expulsar demônio, falar línguas e curar enfermos, é isso? Então, não é à toa que Jesus pega isso. Jesus já enxergaria nós aqui. E Jesus pega isso aqui, não quer dizer nada, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. E aí? E quando a gente pega Corinto, que eu falei, que lá tinha lá no culto fogo puro, poder caído, está lá, desde Corinto, a mais carnal de todo o Novo Testamento, no registro pelo menos, porque o povo era convertido, mas esse povo não era construído em Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo, há as duas visões, onde o Espírito Santo te usa através dos dons carismáticos, mas onde você é transformado à semelhança de Cristo. E entre o poder e o caráter, eu prefiro o caráter. Se puder reunir os dois é melhor, né? E nós pentecostais, nós valorizamos muito mais o carisma do que o caráter. Aí é uma preocupação muito grande, é esse que é o erro. Então, na verdade, Jesus, ele veio para nos salvar e para construir em nós a sua natureza. E os dons espirituais são ferramentas para a evangelização, não para a salvação, e nem é critério, não é? A gente acha que uma pessoa, nós pentecostais, estou falando, que falta alguma coisa na pessoa, se ela não fala língua estranha. Como assim? Onde está escrito isso? Onde está ensinado isso? Em lugar nenhum. Isso é o nosso parâmetro. E a gente acha que salvo e cheio do Espírito Santo, e só vai vencer o pecado aquele que fala língua estranha, aquele que tal. Eu não vou entrar nesse método, que eu vou dar um pano para a manga esse negócio aí. Eu não quero nem falar sobre isso aí, deixa para outro professor, esses pepinos. Então, mas a questão é, Cristo, irmãos, Cristo é aquele a quem nós devemos imitar. Cristo, na sua vida, no seu ministério, como ele lidou com as pessoas pecadoras, como que... É bem interessante, Paulo ele pega esses exemplos assim, para trazer na nossa relação cotidiana. Por exemplo, Paulo diz assim, eu vou parafrasear, tá escrito exatamente assim, Efésios capítulo 5. Mas Paulo diz assim, rapaz, se tem uma mulher que tem um esposo igual a Jesus, ela não tem outra possibilidade a não ser submeter a autoridade de si, rapaz. Então Jesus é um esposo que toda irmã queria ter. As irmãs confirmam comigo? Quem que não queria ter um marido que se sacrificasse por ela, que cuidasse dela, que alimentasse ela, né? Que desse proteção para ela, direção para ela? Coisa boa, isso é chamado cabeça na Bíblia, né? O que manda é cabeçudo, é outra história. Ele manda e tal. Não, isso não é cabeça, isso é cabeçudo. Então Paulo vem trazendo, na verdade, as relações que nós temos e pega Jesus como parâmetro, como referência humana, relação humana. O que nós temos que entender, irmãos, que ser espiritual é ser igual a Cristo. E Cristo, se comparado com os nossos critérios de espiritualidade, não se enquadra. Não se enquadra. É um cara tão humano que a gente fala, nossa, não é? Agora o que a gente pega? Não, mas Jesus, a gente pega o aspecto poderoso da vida de Jesus, que é a ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Aí a gente gosta, não é? Porque a gente gosta de poder, nós gostamos de poder. E aí a gente gosta de poder para quê? Para que a gente gosta de poder? Para se livrar, para se safar, e se torna um crente safado, que quer se safar toda vez pelo exercício do poder, e se relaciona com o poder de Deus, não com o caráter de Deus. Porque quando a gente se relaciona com o caráter de Deus, a gente se sujeita a tudo que Deus propõe através de Cristo. Foi o caso de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo,
Não, mas que os pregadores eles pregam isso aí, né? Não, mas lá antes de Atos 2, Pedro tímido, não sei o que, negou Jesus e aquela coisa, obedeceu, e disse: não, Senhor, isso não te aconteça e tal. Tudo bem. Capítulo 2, o fogo cai, o poder, Pedrão, aquela coisa toda, pregador de multidão. Capítulo 10, vai lá o Pedro desobedecendo de novo a Deus, dizendo: não, Senhor, não vou fazer isso que você está falando, não, para eu comer esse negócio. Não. Amados, eu vou encerrar por aqui.